Olá, meu caro aluno, seja bem-vindo ao encontro de hoje. Nós vamos trabalhar um tema que, para mim, já se aproxima da religiosidade, né, daquela coisa esotérica, que é a crase. Quando nós aqui trabalharmos a crase, passarmos pelas horas que nós vamos trabalhar a crase, espero que vocês entendam que, com a crase, a língua portuguesa se torna um idioma muito agradável. Mas temos que ultrapassar as dificuldades da crase. A crase, sem dúvida alguma, vai ser um dos grandes empecilhos da aprendizagem do português. Nós vamos, então, retomar alguns conceitos e caminhar na crase. Então, hoje nós vamos falar da crase, no próximo encontro também. Então, nós vamos fazer uma sequência bem tranquila, em que você, para a área fiscal, para aqueles que vão fazer uma prova de português substancial, domine crase. É como se houvesse uma cadeia alimentar e você começa a comer e não mais ser comido. Isso é bom em alguns momentos da vida, né? Você está no topo da cadeia alimentar. Dominar a crase, né, te transformará em um ser poderoso dentro dessa selva de língua portuguesa, de coisas que eu preciso aprender. Tá bom? Então vamos à lousa para iniciar os trabalhos sobre a crase. Tá bem? Então marquem com orgulho. É algo bem brasileiro, aliás, da língua portuguesa, o fenômeno da crase. A crase é a junção, a fusão. Então, dessa palavra grega, nasce a ideia de acasalamento, de aglutinação, de junção, fusão. No português, o que nos interessa é a fusão de dois As. Um A que se sobrepõe a outro de maneira tão perfeita, gerando o uso do acento grave. Esse acento que aqui se coloca chama-se acento grave. Mas esse acento que se coloca não passa de um efeito. É uma manifestação que ocorre depois. É o posterior, tá bem? E aí ocorrem dois erros do brasileiro. O brasileiro pergunta, esse A é craseado ou não? Né? Não existe A craseado. O que existe é acento grave, coloco ou não coloco? Né? O A craseado é uma falsa imagem que o brasileiro tem desse acento grave. Ou seja, esse A tem acento ou não? O brasileiro ele prefere perguntar sobre o efeito. Põe ou não põe acento? Ele não se compromete com a causa. O que causa o acento grave, gente? Vocês têm consciência disso? O que causa a junção da preposição, a junção, né, de dois As? No caso aí, já entreguei metade, né? Vamos colocar aí, ó. O que causa a crase é a preposição a e o artigo a. Ou seja, o artigo definido feminino. Tá bem? Eu já me atrapalhei, fiquei emocionado. Falei aqui então a causa. Pense um pouquinho na sua vida, pense um pouquinho em você usando, né, esse momento do português. Quantas vezes você se comprometeu em ficar de olho na causa? Pense quantas vezes você perguntou para alguém, ali tem preposição em artigo? Né? Então, isso é uma raridade. O brasileiro pergunta, tem acento ou não tem? Põe acento. Esse A é craseado. O brasileiro está de olho na consequência. Ele não quer nenhuma responsabilidade com a causa. Tá bem? Então, primeira coisa, mude o comportamento. Você fala, professor, sou brasileiro, nasci no Brasil, gosto do Brasil. Então, primeira coisa, mude o seu comportamento. Tá bem? Se você ficar na superfície, você nunca vai entender a crase. Põe ou não põe acento? Não. Tem preposição e tem artigo? Então, vá no problema e não naquilo que é a consequência. Não é? Então, a primeira coisa não é que tem acento ou não tem. É se tem a preposição e tem o artigo. Porque são eles que geram o uso ou não do acento grave. Tá legal? Então, é bacana a gente perceber assim, na história do professor, também há vitórias e derrotas. Né? A hora que eu pego a minha vida assim, coloco uma parte atrás da outra, faço um caminho, né? Encaminho essa longa vida, eu vejo que numa semana o aluno estava estourando.
Pá, pergunta, resposta, pergunta. Maravilha. Daí passam alguns dias, na semana seguinte, volto a fazer a pergunta, o aluno erra, o mesmo aluno não lembra. Fala, mas como? 5, 6 dias o aluno esqueceu tudo, naquele dia estava tão bem. Eu noto que faltava a esse aluno um pouquinho mais de profundidade básica. É estranho falar isso, né? Profundidade do básico. Então nós vamos fazer aqui um resgate que você deveria ter feito na tua vida, numa boa escola, num outro momento. E aqui, nesse momento de estudo mais profundo do português, pegar essa base e ir para frente. Eu vi que já não deu certo. A minha história mostra que pegar daqui para frente o aluno não traz esse abastecimento. Então, nós vamos fazer um sacrifício de regredir um pouquinho. E essa regressão vai ser maravilhosa, porque resgata em vocês um orgulho de falar, professor, eu estou entendendo. O lado de entender motiva o aluno a continuar estudando. Tá bom? Então, perceba, vamos à lousa para retomar, que o que você tem que estudar é a preposição e o artigo. O dia que você dominar a preposição e o artigo, você domina a crase. É óbvio. Mas, até hoje, parece que nós fugimos dessa realidade. Nós temos a preocupação de ter acento ou não tem. Então, nós vamos agora trabalhar exatamente a palavra a. Trabalhar o a no português. Trabalhar o a preposição, trabalhar o a artigo. Tá bom? Daqui a pouquinho o professor volta na crase. Então, agora você esquece um pouquinho da crase e vá para essas duas classes de palavras. O artigo e a preposição. Tá bom? Então, estão notando lá? Nós estamos voltando na morfologia, em que você estuda as 10 classes de palavras. Tá bem? Então, nós vamos dar uma marcha ré para entender como essas classes funcionam. Vamos lá. Então, primeiro, palavra A na língua portuguesa. Não é? Como se classifica a palavra A no português? Notem que a palavra A, então marquem comigo. Ó. A palavra A pode ser preposição a, artigo a ou pronome a. Preposição, artigo ou pronome. Nessa sequência que nós vamos estudar, o pronome você separa, porque ele entra numa outra parte. Mas é outro a que nós temos no português. Pronome a ou as. Tá bem? E nós vamos fechar o foco na preposição e no artigo. No caso, o artigo definido. Porque você sabe que tem o outro que indefine. E nesse caso aqui, há uma marca de gênero. É o artigo definido feminino. Tá bem? Então, a no português, tirando o pronome, será preposição a, será artigo a. Ok? O que é o a? Preposição, artigo ou pronome. São essas as classes que podem receber a palavra a no português. Hoje, foco na preposição, foco no artigo. Tá bom? Qual a pergunta a que todos deveriam se voltar? Tá bem? Volta um instantinho comigo. Ó. Qual que é a pergunta que você deveria se antecipar? Professor, onde eu uso a preposição? Onde eu uso o artigo? É isso que eu vou ter que dominar? Então, onde que eu uso um? Onde que eu uso o outro? E é isso que nós vamos tentar responder. Tá bem? Se fosse um seminário valendo nota para o ano, se você for bem nesse seminário, eu te dou nota 10 e vale para o ano inteiro. Qual dos dois vocês escolheriam para dar uma aula? A preposição ou artigo? Vocês são doidos escolhendo preposição. Para tirar 10, você vai ter que suar muito. Qual seria uma lição fácil? É a zona de conforto, vamos dizer assim. Aquela aula que você daria, você fala, professor, em 2 minutos eu ensino o que é o artigo no português. A preposição você vai levar a vida inteira, mas ela é um momento em que dá para focar o que ela faz no português, só que tem que ter muitas habilidades. O artigo não. O artigo é de uma pobreza, de uma miséria instantânea. Você vai bater o olho e entender o artigo. A preposição não. Tá bem? Então nós vamos agora olhar a preposição e olhar o artigo. Façam esse momento com carinho. Vamos lá. Primeiro, é lógico, o mais difícil. Nós não podemos perder tempo. O mais difícil é a preposição. De onde vem a preposição? Então, o português
recebe o abastecimento da preposição de dois lugares. Dois lugares abastecem o idioma em relação ao uso da preposição. O primeiro tem tudo a ver com a aula passada. O primeiro tem a ver com a regência, tá bem? Regência nominal e regência verbal. Então, vou colocar aqui na lousa uma coincidência para vocês. Ó. Você tem o substantivo referência, você tem o adjetivo referente. O adjetivo referente. Então, a referência, produto referente à compra. Então, referência e referente formam aquela regência que você deve lembrar como nominal. Nominal, pois você tem substantivo e adjetivo. E temos a regência verbal. Você também poderia trazer aqui o verbo referir-se. Aqui ocorre uma grata coincidência para nós. Tá bem? Uma grata coincidência. Todos esses três regerão a preposição a. Então é por isso que você diz aqui, ó, a referência a algo. Referência a algo. Referente a algo. A alguma coisa, a alguém. Mas é importante sentir que é o adjetivo referente que está exigindo a preposição. E referir-se é referir-se a algo, a alguma coisa. Tá bem? Você vai fazer uma prova sofisticada e a banca vai te lançar ora um, ora outro. Não precisa ser verbo. Professor, é sempre regência verbal? Claro que não. Está aí demonstrado na lousa que também temos substantivos, adjetivos, que também regem a preposição a. Tá bem? Então, qual que é a primeira origem da preposição a e a mais importante? Então nós temos a regência nominal e a regência verbal, exigindo a preposição a. Tá bom? Notem que a regência verbal é aquela que você tem que ter mais cautela, porque nem todo verbo rege preposição. Não é? Mas, primeiro ponto de parada, a regência. A regência traz a primeira origem da preposição a. Tá bem? Então, na maturidade que a prova de vocês exige, não perca de vista que não é só regência verbal. Também temos a regência nominal. Professor, mas cadê a preposição? Pelo amor de Deus, não deixe de marcar que a nossa vida agora depende disso aí, ó. Tá bem? Esse azinho que essas palavras exigiram, esse a é a preposição. Tá bem? Então, tudo está ali, no a que a preposição, né, você tem na regência nominal e verbal. Tá bem? Esse é o primeiro momento, o momento mais importante, é o momento mais exigente, é aquele que você vai ter que conviver a cada montagem de frase. Porque às vezes você muda o verbo, muda uma palavra, muda a regência também. Tá bom? Então o professor vai dar um exemplo agora de certas dúvidas que nos chegam. Vamos a uma frase, então, para você observar. Ó. Procure perceber na regência verbal uma dúvida que é muito comum. O aluno diz assim, ó. Ele viu o jogo. Ele assistiu o jogo. Como que você preenche a lacuna nessas construções? Ó, ele viu o jogo, ele assistiu o jogo. Professor, eles são sinônimos? Sim. Então, quando você me diz sinônimos, a sua cabeça está num segmento da gramática que se chama semântica. Você está preocupado com o significado das palavras. Professor, assistir aí é sinônimo do verbo ver? Sim. Tranquilamente, eles têm o mesmo significado. O verbo ver e o verbo assistir são sinônimos.
No dicionário você encontra no verbete de um a presença do outro. Tá legal? O sentido é igual. Então você diz ali que eles são sinônimos. Só que a hora que você constrói a frase, você está de olho em uma outra perspectiva, que é a vinculação. Tá bem? Quando você fala da vinculação, jogo está vinculado a viu, jogo está vinculado a assistiu. Você entrou no capítulo que é o da sintaxe. É o capítulo da sintaxe. E aí eu tenho que entender que você está diante de dois verbos que transitam. Vão até um objeto, exigindo ou não preposição. Como que o verbo ver transita até o objeto? Como que você diria ali? Quem viu, viu algo. Viu algo. Né? Na projeção, você jogaria ali com o viu algo. Professor, o verbo transita sem exigir preposição. Legal. Por isso que nós vamos ter em jogo apenas um objeto direto. Por isso que aqui ficaria numa questão de lacuna, ele viu o jogo. Ele viu o jogo. Só que quando você usar o verbo assistir no português, você tem que dar um passo para trás e falar, cuidado, o verbo assistir é perigoso. Quando o verbo assistir tem o sentido de ver, a sua regência é assistir a algo. O verbo assistir com o sentido de ver, na gramática, na norma culta, eu tenho que aprender. Não é um português que nós aprendemos na rua, é um português que a gente aprende em escola, que é o que vai valer numa prova. O verbo assistir com o sentido de ver, o verbo assistir é VTI. Ele vai transitar exigindo a preposição, e no caso uma preposição que nos é cara, a preposição a. E por isso que na frase com o verbo assistir, a forma correta é ele assistiu ao jogo. Ao jogo. Professor, mas não são sinônimos? São sinônimos. Mas a sintaxe deles é diferente. Ver não exige preposição. Assistir exige preposição. Às vezes, quando a pessoa começa a estudar, ele pensa que o verbo, por ter sentido igual, vai ter a mesma regência. Não é nunca uma regra absoluta. São sinônimos e cada um ali com a sua regência. Tá legal? O que nós vamos estudar hoje, por exemplo, é o exato momento em que você vai pegar a palavra jogo e vai trocar por partida. Tá bem? Você vai pegar ali a palavra jogo e trocar por um substantivo feminino. Ele viu a partida, ele assistiu a partida. Tranquilo essa passagem, gente? Há uma tranquilidade dentro de você ao trocar jogo por partida. Para alcançar essa tranquilidade, você tem que olhar para esse o, olhar para esse ao e dar nome para eles. Hoje, o jogo é de pecinhas. Aprenda a classificar essas pecinhas. O que é esse o? Professor, esse o é apenas um artigo. E o que é esse ao? Preposição a, dê valor a essas pecinhas. Preposição a mais o artigo o. Então a montagem é diferente. A montagem não, a sintaxe é diferente. A palavra técnica é a construção, a sintaxe. Então quando eu trocar jogo por partida, nós teremos ele viu a partida sem crase. Ele viu a partida sem crase. Esse a é apenas um artigo, o verbo não exige preposição. Mas aqui embaixo, quando eu trocar o jogo do verbo assistir pela partida, teremos ele assistiu a partida com crase. É assim que se escreveria na norma culta, né, o verbo assistir com a palavra partida. Ele assistiu a partida. E aí nasce, né, um fato que para a crase é relevantíssimo. A regência do verbo assistir. A regência do verbo assistir com o sentido de ver. Tá bem?
Alguns alunos dizem, professor, mas não tem o mesmo sentido. Sim, mas isso não gera a visão de que você vai ter a mesma regência. Uma coisa é o sentido, outra coisa é a sintaxe. Tá legal? Então, não cometer essa simplificação empobrecedora. Então, o verbo assistir, com o sentido de ver, é um daqueles verbos que você tem que colocar, né, separadamente e dar valor a ele. Tudo que exige a preposição a vai tomar de nós muito mais atenção do que um VTD. O VTD não é um verbo problemático. O problemático é aquele que exigirá a preposição a. Tá legal? Tranquilo esse momento? Como que vocês processam? Tudo tranquilo? Momento que você vai olhar para esse fenômeno e trabalhar com normalidade. Por quê? Volta um instantinho comigo. Tudo que nós fizemos a partir de agora dependerá dos vínculos. Um dos vínculos muito importantes é esse que o verbo produz. E daí nós queremos simplificar a análise, empobrecer o idioma, e às vezes eu tenho que ter um cuidado com essa simplificação. Muitos vão perguntar, professor, vai ser sempre assim? E não é, eu tenho que analisar caso a caso. É um custo-benefício desequilibrado. O aluno quer vir e fazer uma regrona geral. É sempre assim? E o professor vem e fala, não, analisa caso a caso, pega a frase a frase. É um comportamento diferente. Tá bom? Então, vamos voltar à lousa para esse primeiro momento, que é o momento em que você toma posse da primeira consciência. De onde vem a preposição a? Da regência. Regência nominal, regência verbal. Cuidado com a regência verbal, porque ela tem, né, seus detalhes, suas nuances de exigir ou não preposição. Tá legal? Agora nós vamos ao item 2. O item 2, para muita gente, infelizmente, é novidade. Muita gente vai entrar agora no item 2 e não vai ter a consciência que, professor, mas crase nascia disso daí? Crase surgiu, tá bem? Então, o pessoal viveu a vida inteira sem ter a consciência da segunda fonte da crase. Então, faça isso bem feito, porque é ali que você começa a entender que tudo que ocorrerá de crase ou é de regência ou desse fator número 2. Vamos ao fator número 2. O fator número 2 é o que traz à tona um fenômeno comum em todos os idiomas. São as expressões idiomáticas, expressões que um idioma desenvolve. Tá bem? Isso é comum não no português, mas em todo idioma. Tá legal? Quando você vê uma comida muito gostosa, comida, hein? Não vão pensar besteira. Qual que é uma expressão que nós usamos? Nossa, isso está gostoso, isso me dá água na boca. Então você sabe que isso está relacionado, né, a uma expressão que elogia a aparência da comida. Tá claro isso, né? Talvez se um estrangeiro escutar essa expressão, para ele não vai ter o mesmo sentido que tem para nós. Tá bom? Você tem uma expressão que você está conversando de repente, né, num aparelhinho, no Zap Zap, mandando mensagem. Semana passada tomei uma retrucada, né, da minha esposa, dizendo, conversaremos, em vez de ficar no bate-papo ali, né, o que ela falou para mim? Conversaremos, qual que é uma expressão que vai ter? Ah lá, tete a tete já não seria português, mas seria cara a cara, né, cara a cara, seria olho no olho, como o clima estava pesado, frente a frente, olho no olho parece que é mais ainda séria a conversa, tá bem? No francês, qual seria a expressão? Tete a tete, né? Seria o momento que você tem em cada idioma uma expressão própria para essa conversa cara a cara, olho a olho, cara a cara. Né? Então nós temos expressões no português. Quem vive o português nem nota isso, porque é próprio do idioma. Nós enriquecemos o idioma por meio disso. Então, os alunos, você tem expressões no português, por exemplo, em relação a. Essa é uma expressão pronta, né, uma expressãozinha que traz na montagem a preposição a. Esse azinho que está aqui, ela faz parte da montagem da expressão. Se você quer dar uma ideia de lugar, você vem aqui e fala, em frente a algo, em frente a alguma coisa. Como? Não entendi. Poderia usar também. Poderia usar em frente de. Mas estou notando como o professor está te empurrando para a preposição a. Você está fugindo, mas eu estou te levando para lá.
Né? Tá bem? Em frente de, você não erra no português daí. Tá legal? Olhem para isso e comecem a perceber, então, que o português vai ter várias expressões em que a preposição a faz parte, mas na parte final da expressão. Então você fala, professor, mas o que virá? Exatamente, o que virá é que trará o fato final da análise. Mas você tem que sentir que a preposição a está nascendo por causa da expressão. Você tem uma expressão em que a preposição a faz parte. Tá bem? Você tem, por exemplo, para introduzir a ideia de causa no português. Devido a algo. Graças a algo. São expressões que a preposição a faz parte. Ela compõe a expressão. Tá bem? Só que esse primeiro grupo que nós estamos vendo aqui é um grupo bastante tranquilo, já que você não tem aí a palavra posterior. A palavra posterior não aparece. Tá bem? Vamos a um segundo grupo. Nesse segundo grupo, muda tudo completamente, pois a preposição a está na cabeça, no comecinho da expressão. Por exemplo, se uma pessoa foge a nado. Essa é uma expressão que nós temos no português. Né? Se a pessoa escreveu a lápis, ou foi embora a pé, agora mudou, porque a palavra ao lado está ali já pronta. E aí o brasileiro começa, de maneira desenfreada, descontrolada, a emitir sinais graves em cima dos as. Tá bem? Ali, vocês colocariam ou não o acento grave? A nado, a lápis, a pé. Tem alguém com vontade ou não? Se alguém tiver com vontade, o professor empresta a caneta, você vai lá, coloca o acento grave, quiser falar o nome, pode falar, a câmera dá um foco em você, tá bem? Quer contar um pouquinho da tua vida, aproveita e conta. Ah, eu vim em tal lugar e tal, porque será traumatizante. Nunca mais você esquecerá que ali não pode ter crase. Nunca teve. Porque o aluno pensa que isso... Professor, desde quando é assim? Desde o começo. Antes do Camões já era assim. Tá bem? Você fala assim, professor, pela passagem do Lula que mudou? Não. Né? Tudo isso já ocorre desde sempre no português. Nota, então, que você tem expressões como a partir de, a combinar. São expressões que você tem no português. Curso começa a partir das 20 horas. O prazo é a combinar. Você tem no português. E em tudo isso, já surge uma realidade diferente. A preposição a ajuda a compor, mas não tem crase. Não tem crase. Tá bem? Então, quando você usar a critério de, a respeito de, é nesse exato momento, então, que você tem uma construção parecidíssima com a anterior, pois é uma composição de uma locução, não é uma palavra, é uma expressão, e você tem a palavra do lado. No primeiro grupo você não tinha a sequência, no segundo grupo você tem a sequência. E há aqueles que não perderão a viagem. Né? Olham para tudo aquilo e mete acento grave de cabo a rabo, quando não cabe em nenhum deles. Vai surgir durante a nossa aprendizagem um terceiro agrupamento. Qual que é esse terceiro agrupamento? Você pega, por exemplo, a expressão à espera de. Então você tem no português a expressãozinha à espera de. Estamos à espera de fulano. Você colocaria acento grave ou não, gente? Comece a responder para si, que aí está um dos segredos. Você colocaria acento grave na expressão à espera de? Por que colocaria? Por quê? Primeiro, vamos lá, volta aqui comigo na lousa um pouquinho, comigo aqui na frente. Ó. Por quê? Primeiro, é uma locução. E no meio dessa locução aparece o substantivo espera. De que gênero é o substantivo espera? Feminino. Então, quando houver locução e for uma palavra feminina, é a hora que no português ocorrerá o segundo fenômeno da crase. O primeiro será originário lá na regência,
E o segundo, professor, nas locuções femininas. Tá bem? Então, à espera de terá sim o acento grave no português. À espreita de. Ficou à espreita. O que é ficar à espreita, gente? Ficar espiando. Né? É uma expressãozinha linda que a gente tem no português. Ah, o fulano saiu à busca da fortuna, à busca da alegria, à busca de um milagre. Exatamente, olha lá, acento grave nisso daí. A pessoa foi convidada pela justiça a comparecer no seu julgamento. Ela resolve faltar. O que faz o juiz? Emite uma sentença à revelia de alguém, à revelia do indiciado. A revelia de é uma expressão que você tem no português. Mas por que tem crase? É uma locução feminina. E na locução feminina ocorrerá o acento grave. Então, quando você usa a moda de, a maneira de, são todas expressões que você tem no português que vão mostrando uma sequência. Primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo. À direita. Professor, eu estudo à noite. Mas não é toda hora que à noite vai ter crase. Aqui ocorre o acento grave porque ela fará uma locução que dá ideia de tempo. Eu estudo à noite ocorreu o acidente. É uma locução de tempo cuja montagem traz um substantivo feminino. Por isso que ocorre a crase. Ajuda se eu falar que é tudo que se eu adicionar em vira na? Sim, se der certo isso, vai dar um bom resultado. Tá bem? Isso a gente vai usar como estratégia de conferência daqui a pouquinho. Se combinar é porque tem a preposição em, mas o artigo a, em algumas situações, será correspondente. Só que você tem que aguardar que isso será uma das estratégias de conferência. Uma das estratégias. Tá bom? Nesse momento, pense assim. Da onde está vindo a preposição a? Ah, professor, a preposição a está ajudando a compor locução. Então, vamos voltar aqui. Ó. Houve uma primeira participação em que não sei se esse a terá ou não acento grave. Depende do restante da construção. Mas não deixe de reconhecer que essa é uma expressão que nós temos no português. Em relação a, e o a, preposição, faz parte dela. Você viu um segundo agrupamento em que substantivo masculino, verbo no infinitivo, são lugares em que não teremos crase no português porque não cabe o uso do artigo. O artigo não entra nessas expressões. E nesse exato momento, o a, preposição, compõe a expressão. Não deixe de reconhecer que esse a que está aqui é o a da preposição fazendo o quê? Compondo uma locução. Só que não ocorre crase porque não é o lugar que se usa artigo feminino. Para ocorrer crase nessas locuções, tem que ter a oportunidade da presença do artigo. E é o que ocorreu na terceira lista, quando você me traz uma lista de substantivos femininos. Professor, o artigo eu vou usar onde? Exatamente aí, ó, antes de substantivo feminino. Só que não podemos perder de vista que você está em busca da origem da preposição. De onde a preposição nasce no português. Então, notem que nesse momento você toma consciência da locução e a presença da preposição em muitas delas. Dá para criar uma longa lista de 100, 150 expressões em que a preposição a ajuda a compor. Há 3 estágios para você entender isso. Né? Para nós, o terceiro estágio, é fundamental, na hora em que ocorre a crase. Tá bem? Tranquilo? Volta um instantinho comigo para vocês perceberem, então, que você está olhando a crase, olhando que não pode. Você está gastando os olhos com a matéria. Você tem razão. A grande razão de estarmos aqui é a crase. Mas o professor está dizendo, ó, volta um pouquinho, se preocupa com a origem das matérias-primas. Depois você vai entender a crase. O que nos traz nesse momento é a seguinte pergunta: de onde a preposição vem? Ela brota no português e qual que é a razão disso daí?
duas razões: a regência e a composição de locuções. Tá bem? Então, vamos à lousa. A nossa pergunta inicial era: de onde vem a preposição? Número 1, regência. Número 2, locuções. Tá bem? E vamos agora, gente, à próxima pergunta. Olha a próxima pergunta. Essa daí você dá aula. Onde se usa o artigo no português, gente? Ah, eu vou usar um artigo. Onde que eu coloco esse artigo aí? Isso, antecedendo um substantivo. O artigo é de uma limitação assustadora, porque a lição dele, então, ela já é breve por natureza. Nós só conseguimos usar o artigo determinando um substantivo. Então, quando nós tivermos o artigo a, pense nisso. Professor, aqui, ó, esse a é o artigo definido feminino. O que você terá aqui do lado? Ó? Quem que aparece ali do lado? E esse lugar tão marcado, né, facilita muito. Teremos um substantivo. E como o artigo será feminino, é óbvio que esse substantivo só poderá ser feminino. Dê valor a esse a. Apesar de simples, não abra mão que ele é uma das matérias-primas. Tá bem? Ó, você está olhando para ele por quê? Porque ele é uma das partes mais importantes da sua aprendizagem. Né? Ele vai fazer parte da montagem da crase. É uma das matérias-primas que compõem a crase. Apesar da simplicidade teórica, a prática não é do mesmo jeito. Não é? Então, professor, onde se usa o artigo? Determinando um substantivo. E como artigo é feminino, também estarei usando um substantivo feminino. Tá bom? Nosso encontro de hoje aqui na sala de aula começou com a sua pergunta. Professor, antes de masculino vai ter crase? Aí, ó, você está entendendo que nunca vai poder ter crase. Eu não consigo usar artigo feminino, né, antes de substantivo masculino, portanto, eu não vou ter crase. Tá bom? Nesse exato momento, você se preocupou em buscar as origens das matérias-primas. Preposição, de onde vem? Artigo, onde eu uso? E agora o professor vem criar esse movimento que não adianta ser apenas teórico. Se eu não puser a mão na massa, trabalhar concretamente um idioma, você não aprende o idioma. Você abstrai o idioma, mas não sabe usar o idioma. Professor, eu sei regência, sei classificar preposição, sei classificar artigo. Então, dou a frase. Vamos ver como que você se sai. Vamos lá. É agora que você começa, então, um trajeto interessante em que busca não refletir se tem crase ou não, mas sim classificar o A. Classifique o A. Se você pegar a frase, ele foi embora a pé, o que é a palavra A? O que é a palavra A? O que é esse A da número 1? Então, volta um instantinho aqui só para a gente criar uma escala de raciocínio. Tá bem? Eu não estudo a origem do homem, eu não estudo antropocentrismo, eu não tenho essa visão de como o homem veio, vai e assim por diante. Mas eu consigo classificar o ser humano por 3 respostas que ele dê. Observe assim, ó. Quando eu pergunto, o que é esse A? E o aluno me responde dizendo que o A é A. Professor, esse A é A, pô. Né? Levanta os braços, gesticula. Ele busca a razão de eu perguntar uma coisa tão simples como o A. O que é o A? A é A, professor, desde sempre. Volta um instantinho comigo. Né? Eu não sei se vocês já tiveram relacionamentos em que a pessoa responde se usando a pergunta. Já tiveram relacionamentos assim? Cuidado. Porque essa etapa de resposta é uma etapa pré-homo sapiens. Você só pode chamar homo sapiens depois que a pessoa responde usando outras palavras. Tá bem? O A, o que é o A? Você tem que articular um raciocínio para responder, não usando a pergunta na resposta. Tá bem? Volta um instantinho comigo. Quando uma pessoa... Por favor, técnica, volta um instantinho comigo.
Volta um instantinho comigo. Isso. Procure perceber, então, que nesse exato momento, obrigado pela colaboração, né? Nesse exato momento, vocês devem observar que é um momento de racionalização das coisas. Tá bem? Quando você não pensa, você não precisa de respostas. O A é A. Pronto. A gente usa, não precisa saber como que é. Ok? Agora observe a segunda resposta. A segunda resposta, o aluno fala, deixa comigo, professor. Estudamos lá no começo do curso. Esse A é uma das vogais. Isso já é Homo sapiens. Sacar? Porque ali já há sinais, né, preliminares de ciência. É o homem pensando e classificando na fonética. Mas o que eu quero é a classe morfológica, gente. O que é esse A da palavra pé? Quando o aluno me fala, professor, esse A é a preposição. Eu sei que esse cara é poderoso. Eu sei que esse cara, em relação ao nosso idioma, ele está no caminho certo e só vai colher coisas boas a partir daí. Tá bem? Só que eu vou usar agora a tinta vermelha para mostrar o que ele fez dentro de si para chegar a essa resposta. Ele olhou para a palavra do lado direito. E essa palavra do lado direito é um substantivo. Qual o gênero desse substantivo? Ah, professor, calma aí. Olhando você não vai conseguir definir. Palavra pé, né, diferente de uma palavra como aluno, aluna, que o gênero está muito marcado. Na palavra pé, o gênero não se marca. Tá bem? Volta um instantinho comigo, por favor. Na palavra pé, procure observar, você tem que pegar a palavra, abstrair na memória e criar uma frase. O pé esquerdo, o pé direito, e aí o gênero aparece de maneira translúcida. Pegue 10.000 substantivos. Quantos deles você tem dúvida? Muito difícil. Então, na nossa memória, os substantivos estão com gênero determinado, flui tudo bem. Só abstraia e diga o pé direito, o pé esquerdo. E logo você vai concluir que pé é um substantivo masculino. E aí nasce o óbvio, gente. Esse A não é e nunca será artigo definido feminino. Não é e nunca será. Porque antes de substantivo masculino, nunca dará para usar um artigo feminino. E você tem que dizer, é óbvio. Essa tinta vermelha mostra o processo do raciocínio. Essa tinta preta mostra o resultado do raciocínio. Quando o aluno fala, professor, se A é preposição, eu sei o que ele pensou. Eu sei o que ele pensou. Isso em vermelho é algo que ele já faz sem parar. Olhou para pé, interessa o gênero do substantivo. É a primeira coisa que ele faz. E é óbvio, sendo substantivo masculino, nunca vai ter artigo feminino. E por isso que, por exclusão, ele sabe que o A é preposição. Vamos mudar agora a tinta aqui e concluir. Na prática, gente, não estamos estudando crase, mas respondam para mim. Na prática, esse A pode ter acento grave? Nunca terá. E por isso, vamos colocar aqui um selo. Coloca um selo aí, NHC. NHC é não há crase. Não há crase. Tá bem? É um selo que você vai ali e autentica uma coisa fundamental. Esse A não recebe acento grave, por quê? E a hora que você formular esse porquê, parabéns. Esse caminho se abre, não dá para retroagir, é um passo para frente após o outro. Isso é fundamental na nossa aprendizagem. Agora, não abra mão do momento que você está vivendo. Do momento em que há uma teoria para você aprender. Barata, simples e essencial daqui por diante. Esse A não há crase por quê? E o porquê está ali em vermelho, está ali em preto. Tá bem? Você vai fazer uma prova, professor, eu vou fazer prova do CESP, prova da ESAF,
prova da Carlos Chagas, Deus me livre, você não pode entrar na prova sem essas informações teóricas. A informação prática é para todo mundo. Informação prática é universal, todas as provas. A pergunta teórica é para provas sofisticadas. A pé não tem crase porque se há é só preposição? Sim. É aí que eu tenho que saber a prática e também a teoria. Tá bom? Vamos a uma frase número 2. Vamos lá. Frase número 2. A frase 2 é a seguinte. Ele foi a uma festa. Como se classifica o A? Esse A o que seria? E vocês estão percebendo que o A sempre vai ser A. O que você tem que fazer é uma análise periférica. É ao redor do A, buscar aquilo que nos interessa. E aqui no caso, você olha para a festa, você fala, professor, substantivo. Sim. Feminino. Ah, ok. Só que entre o A e festa, o que surge? A palavra uma. Tá bem? Pense assim, ó. Quantas vezes na vida você deu valor para a palavra uma? Talvez, né? Nunca. Talvez nunca. E agora fica bacana entender que esse uma é artigo indefinido. Professor, nunca dei valor porque eu nunca precisei. E agora você começa a dar valor porque esse uma revela uma coisa para concurso público fundamental. Vamos lá. Ó. Esse uma chama-se artigo indefinido. E o nome dele já diz tudo. No português, onde você indefine, não define. Onde você indefine, não conseguirá usar um artigo definido. É por isso que a pessoa olha para esse A e fala, ó, esse A não dá para ser um artigo definido. Não dá para ser um artigo definido. Por quê? Porque eu já estou usando o artigo indefinido. Daí não é raro você perguntar, o que é esse A? E a pessoa diz, professor, esse A é uma preposição. Para alguns, isso é algo sobrenatural. Como que alguém olha para um A e fala que o A é uma preposição? Em vermelho, a explicação do raciocínio. Quem domina que esse A é uma preposição é porque sabe que o uma é um artigo indefinido e esse artigo indefinido proíbe a presença do A, artigo definido. Se eu estou usando uma, eu não vou usar o A, artigo definido. E nesse exato momento se calcula se esse A não é artigo, só pode ser preposição. E aí ocorre essa coisa fundamental para um concurso público. Nesse A, é impossível ter dois ao mesmo tempo. E se não há dois ao mesmo tempo, não há crase. E se você disser o porquê não há crase, aí virou o jogo. Aí a coisa começa a ficar muito boa. Tá legal? Então percebam que nós estamos diante de uma frase em que você não está preocupado com a crase, e sim preocupado em classificar o A. Tá legal? Volta um instantinho comigo. Nós vamos passar de um bloco para o outro. Na volta, nós vamos ainda trabalhar 2 ou 3 frases. Por quê? Porque vocês devem entender que há alunos variados entre nós. Alguns já chegaram, já fizeram essa base, outros estão fazendo. Não abra mão, né, de ter o coração um pouco, vamos dizer assim, mais flexível e entender que essa é uma construção de uma sabedoria que não nos abandonará mais. Nós vamos estar, por exemplo, na concordância verbal, falar, ó a preposição A, gente. Você está conseguindo ler a preposição A? E procure fazer uma autocrítica. Não tem como decorar. Procure entender. E se você entender, cada nova aula, uma lição que enriquece a anterior. Você entende melhor a lição que vem e enriquece a lição que foi a passada. Isso é maravilhoso. Há um canal, né, há um fluxo de informação que abastece, e é isso que é importante para concurso público. Você cria competência. A palavra exata, quando a gente mexe com linguagem, é proficiência. A palavra exata é eu viro proficiente em língua portuguesa. O idioma que nós estudamos a vida inteira, que falamos a vida inteira. Tá legal? Você cria uma competência de análise. Usar é uma coisa, analisar é outra. Tá bom? Voltamos em um segundinho para completar esse raciocínio, então. Até lá.